Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações de hoje, né? Aqui na Cerro Corá FM, no Ponta Porã Informa, mais de 1.300.000 acessos, né, no mês de janeiro e indo aí para fevereiro para mais um recorde. Falar de Campeonato Brasileiro, né, Tião Prado, porque o Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o Internacional por 2-1 no Maracanã, em que 6 jogos foram disputados pela 37ª rodada, a penúltima do Brasileirão. E o VAR de novo entrou em campo e de novo beneficiou o Flamengo, né? A expulsão injusta, meu modo de ver, do jogador do Internacional é que acabou ajudando muito aí na definição do resultado de ontem, né, do Flamengo ao vencer o Internacional. O Flamengo assume a ponta, né, e tem aí, já a gente vai falar das possibilidades de título dos dois, do Inter e do Flamengo. O Flamengo está com a mão na taça. Outras definições também se confirmaram nesta penúltima rodada, né? O Atlético Mineiro se garantiu na Copa Libertadores, na fase de grupos. O Grêmio antecipou a vaga na pré-Libertadores, como o Santos, né? O Sport e o Bahia se livraram da ameaça do rebaixamento. O Goiás foi rebaixado e o Vasco está virtualmente na Série B de 2021. 5 times já estão garantidos na Copa Sul-Americana: Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Ceará, Atlético Goianiense. A 6ª vaga vai ficar para o Sport, 42, Bahia, 41, ou Fortaleza, com 41, né? O Internacional poderia antecipar a conquista do título com uma vitória, mas levou a virada no Maracanã. Com isso, o time carioca lidera com 71 pontos contra 69 pontos do Internacional. Na rodada final, o Flamengo vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, precisando vencer para não correr risco de ser alcançado ou superado pelo Internacional, que vai receber o Corinthians. A situação é a seguinte, né? O Flamengo só depende dele. Se vencer, é campeão. Se empatar, vai precisar que o Inter não vença o Corinthians, o que é uma situação meio complicada, né? Devido à campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, para ser campeão, precisa vencer o Corinthians e torcer por pelo menos um empate do Flamengo contra o São Paulo na última rodada. Com 65 pontos em terceiro lugar, o Atlético Mineiro assegurou presença na Copa Libertadores. Em Recife, venceu o Sport por 3-2 em um duelo emocionante. O Sport, com 42 pontos, está livre da queda. Em casa, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e atingiu 59 pontos, em 6º lugar, suficiente para disputar já a pré-Libertadores. Mas sonha com o 5º lugar do Fluminense, com 61 pontos, após empatar por 1-1 com o Santos na Vila Belmiro. E lembrando que tem ainda a final da Copa do Brasil. Se vencer, já está classificado e abre mais uma vaga aí no Brasileirão. Como o Palmeiras é o Coringa, né, por ter conquistado a Copa Libertadores, a 5ª posição pode virar vaga, desde que o time paulista também leve o título da Copa do Brasil, justamente em cima do Grêmio. O Santos, com 54 pontos, em 8º lugar, vai disputar a pré-Libertadores. O Atlético, em 9º, com 50, vai disputar a Copa Sul-Americana. Na parte de baixo da tabela, a situação é de lamentação. O Goiás caiu ao empatar 100 gols em casa com o Red Bull Bragantino, ficando apenas com 37 pontos, né, em 18º lugar. O Vasco da Gama está virtualmente rebaixado para a Série B, né, porque empatou 100 gols com o Corinthians em São Paulo e ficou com 38 pontos. O time carioca só pode chegar a 41 pontos, se igualando a Fortaleza também com 41, só que a situação é bem complicada pro Vasco da Gama, né? O 4º rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro é uma questão de tempo, como já foi admitido pelo próprio técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogo da última rodada contra o Goiás em São Januário, na próxima quinta-feira, será protocolar para definir, né, o rumo do Cruz Maltino no campeonato. Com 38 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco tem 3 pontos de desvantagem para Fortaleza e Bahia. Alcançar os times nordestinos em número de pontos é algo bem possível, mas superá-los nos critérios de desempate é que é o problema, né? Se tornou inviável depois dos resultados da última rodada. Considerando o número de vitórias, que é o primeiro critério do desempate, o Bahia já está livre da degola, né? Já se livrou do rebaixamento. O time baiano, o tricolor baiano, ganhou 11 vezes no Brasileirão e não pode ser mais alcançado pelo Vasco da Gama. Dessa forma, a partida entre o Bahia e o Santos na Arena Fonte Nova será um mero amistoso. Ou seja, para se livrar da 2ª divisão, o Vasco tem de vencer o Goiás na última rodada e torcer para o Fluminense derrotar o Fortaleza. Ao mesmo tempo, deve tirar essa diferença de 12 gols na somatória dos confrontos. Na prática, caso o Fortaleza perca por 1-0,
o Vasco vai precisar aplicar uma goleada por 11-0 sobre o Goiás para se livrar, né? Então a possibilidade já foi prontamente rechaçada pelo Luxemburgo após o empate sem gols com o Corinthians na Neoquímica Arena. E diz que não pode enganar o torcedor, nem se enganar, porque a situação do Vasco ficou complicada mesmo, né? O Bahia, que sábado goleou o Fortaleza, tem 41 pontos, está livre da queda porque tem 11 vitórias contra os 9 do Vasco. A disputa, portanto, ficou restrita apenas aos dois clubes, o Fortaleza e o Vasco. O tricolor cearense tem a vantagem enorme, né, de 12 gols, menos 8 contra menos 20 do Vasco. Dessa forma, o Vasco deve cair pela quarta vez. Antes já caiu em 2008, 2013 e 2015. E vai fazer companhia a Goiás, Coritiba e Botafogo. A Série B em 2021 vai estar recheada de campeões nacionais, né? São 4 times no total. Além dos rebaixados Botafogo e Vasco, a divisão já conta com Cruzeiro e Guarani. A rodada vai ser fechada hoje com mais 2 jogos. O Palmeiras, com um time reserva, porque prioriza a final da Copa do Brasil, recebe o Atlético Goianiense, enquanto que o rebaixado Botafogo recebe o São Paulo no Engenhão. O São Paulo também teve chance de disputar o título nessas últimas rodadas aí, né? Mas acabou empatando com o Palmeiras. Mais um ano na fila para o tricolor paulista. Resultados da rodada: penúltima do Campeonato Brasileiro: Coritiba 0, Ceará 2 no sábado, Fortaleza 0, Bahia 4, o resultado que livrou o Bahia do rebaixamento. O Flamengo venceu o Internacional por 2-1, com mais uma atuação do VAR e mais uma vez interferindo a favor do Flamengo. 2-1. O Flamengo é o líder e está muito perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou no 0-0 com o Vasco da Gama, resultado que praticamente rebaixou o Vasco para a segunda divisão. Na Ilha do Retiro, o Sport perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2, o Galo garantiu a sua ida à Libertadores de 2021. Santos e Fluminense empataram em 1-1, o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, o Goiás empatou com o Bragantino em 0-0 e foi rebaixado. Hoje tem Palmeiras e Atlético Goianiense e Botafogo e São Paulo. A tabela, né, do campeonato está com o Flamengo na ponta, 71 pontos, Internacional em segundo, 69, Atlético Mineiro em terceiro, 65, São Paulo quarto, 63, quinto Fluminense, 61, sexto Grêmio, 59, sétimo Palmeiras, 57, oitavo Santos, 54, nono Atlético Paranaense, 50, décimo Corinthians, 50, décimo primeiro Bragantino, 50, décimo segundo Ceará, 49, décimo terceiro Atlético Goianiense, 46, décimo quarto Sport, 42, décimo quinto Bahia, 41, décimo sexto Fortaleza, 41, abrindo a zona do rebaixamento e já praticamente rebaixado. Vasco da Gama, 17º, 38 pontos, 18º Goiás, 37 pontos, 19º Coritiba, 31 e 20º o Botafogo com 24 pontos. É a situação do Campeonato Brasileiro, que terá na quinta-feira a última rodada, todos os jogos no mesmo horário. No Maracanã, Fluminense, às 20h30, né, os jogos, né? O Fluminense joga contra o Fortaleza. No São Januário, o Vasco joga contra o Goiás. No Morumbi, o São Paulo joga contra o Flamengo, jogo que pode ser o do título, né? O São Paulo, se empatar com o Flamengo, vai ajudar o Internacional, que tem que vencer o Corinthians. O Flamengo só precisa da vitória para comemorar mais um título brasileiro. O Bragantino, no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, vai jogar contra o Grêmio. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. O Internacional, no Beira-Rio, no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, vai jogar contra o Corinthians, precisando vencer e torcendo por pelo menos um empate do Flamengo contra o São Paulo. O Bahia joga contra o Santos na Itaipava Arena, Fonte Nova. O Atlético Paranaense joga na Arena da Baixada contra o Sport. O Ceará, no Castelão, joga contra o Botafogo. E no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o já rebaixado Coritiba. Os artilheiros do campeonato, né? Artilharia está sendo dividida aí por 5 jogadores, né? 4 jogadores: o Claudinho do Bragantino, o Thiago Galhardo do Internacional, o Marinho do Santos e o Luciano do São Paulo estão com 17 gols. Na sequência vem o Gabriel com 14 gols do Flamengo, né? O Diego Souza do Grêmio com 13, o Pedro do Flamengo com 13, o Vina do Ceará com 13 e o Cano do Vasco com 13 gols. O Rafael Veiga do Palmeiras tem 11, Brenner do São Paulo 11, Renato Kaiser do Atlético Paranaense 11, o Keno do Atlético Mineiro tem 10. Essa é aí a luta pela artilharia do campeonato, que vai ficar aí entre Claudinho, Thiago Galhardo, Marinho e Luciano, que estão neste momento com 17 gols, né? O Gabriel, se quiser entrar nessa luta aí, tem que fazer pelo menos 3 gols para igualar, né, os artilheiros e torcer para que eles não façam gols
na rodada. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.